Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula da trilha de Fundamentos de Tecnologia. Essa será uma aula teórica sobre processamento de dados. Mas antes, se vocês estão gostando do conteúdo do canal, não se esqueçam de se inscrever, deixar sua curtida nesse vídeo e também os seus comentários. Assim, cada vez mais poderemos melhorar o nosso conteúdo do canal. Na aula de hoje, falaremos o que é processamento de dados, hardware e software, a origem do processamento de dados, um pouquinho de história e do processamento, o que são dados, informações e conhecimento, ciclo de processamento de dados e quais são os tipos mais utilizados de processamento de dados. Começando pelo que é processamento de dados, ele é executado pela soma do hardware e do software, sendo o hardware a parte física, como por exemplo um desktop, um smartphone, um tablet ou um tipo de servidor. E o software podendo ser desde o sistema operacional do nosso hardware até um aplicativo que está ali recebendo, processando e retornando o resultado esperado do processamento ao qual aquele aplicativo se propõe. Para ficar mais claro, vamos então explorar um pouquinho mais do que é ou são os hardwares. Como já mencionamos, o hardware é a parte física que faz o processamento. Vamos pegar aqui um exemplo do desktop, que poderia ser também até um notebook que tem praticamente os mesmos componentes. Então, ao lado direito do que está centralizado ao centro da foto, temos aqui um desktop e apontando para ele os seus componentes de hardware. Todo hardware vai possuir ali uma placa-mãe, onde todos os outros componentes estarão instalados ou acoplados, como processador, memória, placa de vídeo, placa de som e disco rígido como os principais componentes, porque todo dado é processado ali no processador e ele se utiliza da memória para transitar dados que estão no disco rígido. A placa de vídeo está processando toda a informação visual do nosso hardware, do nosso componente, podendo exibir os dados do nosso aplicativo, do nosso sistema operacional e de tudo que estamos executando, como, por exemplo, uma navegação em um navegador de internet. Então, ele processa ali todos os cliques, exibe as informações de sites, fotos e etc. E também pode ter alguns componentes adicionais, como um drive de DVD ou de CD, para que a gente assista, coloque um DVD para assistir um filme. E ao lado esquerdo da imagem temos os dispositivos. Eles não fazem parte do computador, daquele hardware, mas eles são tipos de hardware que se conectam ao hardware principal para executar comunicações de entrada e saída com o nosso computador. Então vamos dar alguns exemplos. Começando, por exemplo, pelo monitor, que é um dispositivo em geral de saída, onde as imagens geradas pelo sistema operacional e pelos aplicativos são exibidos ao
usuário. Então, ao clicar, ao acessar algum programa, esses programas são exibidos no monitor. Eu disse que normalmente é um dispositivo de saída, pois existem notebooks que têm telas de touchscreen, onde você pode clicar nos aplicativos, clicar em partes da imagem, aumentar e diminuir pelo próprio monitor. Então ele acaba se tornando um dispositivo de entrada e também de saída. De entrada, porque ele recebe cliques na tela e processa esses cliques no programa ou no sistema operacional e retorna novamente esse processamento ao usuário no próprio monitor. E temos também, por exemplo, dispositivos de entrada como teclado, um mouse, um microfone que capta o nosso som para o processamento do computador e alguns de saída, por exemplo, como o monitor que já falamos e uma caixinha de som que vai tocar uma música, uma playlist que dermos play. E também como exemplo de dispositivo de entrada, podemos mencionar também a câmera que capta a nossa imagem. Um outro exemplo de hardware é o smartphone ou até um tablet, que é muito mais difundido e utilizado nos dias de hoje. E toda a sua configuração e comportamento é o mesmo de um computador ou de um notebook. Você pode até achar estranho que um celular hoje tenha o mesmo valor, em alguns momentos até mais caro que um computador. Porém, ele tem os mesmos componentes que um computador pode ter, só que com microcomponentes. Ou seja, ele possui todos os componentes que um notebook ou mesmo um desktop tem, só que com componentes micro, com uma tecnologia ainda mais avançada muitas vezes do que um notebook. Então ele possui todos os componentes essenciais ou básicos como placa-mãe, processador e memória, dispositivos de entrada, por exemplo, entrada de som, que é o microfone, dispositivo de saída, como caixas de som, câmeras para captação de imagem e dispositivo de entrada e saída, que seria a tela touchscreen, como mencionei anteriormente. A tela ela serve tanto para exibir os dados dos aplicativos quanto para receber entradas, que são através do toque. Vamos então falar o que são softwares, que pode ser desde do sistema operacional do nosso computador ou do nosso dispositivo tablet ou celular, quanto aplicativos. Os aplicativos, eles processam dados e também podem comandar os nossos dispositivos periféricos. Como, por exemplo, posso ter o nosso Spotify, que toca músicas, e ele está processando um arquivo de música que está num servidor e está utilizando o seu dispositivo de saída, que pode ser um fone de ouvido ou até as caixinhas de som do computador ou mesmo do seu celular. E temos muitos mais exemplos de aplicativos que eles vão sempre receber dados através, provavelmente ali em sua maioria de algum dispositivo ou de algum periférico do nosso dispositivo ou computador, vai processar um dado e vai devolver em dispositivos de saída, como monitor, como mencionei também pode ser um dispositivo de som e cumprir ali o seu
papel. Os aplicativos mais conhecidos que utilizamos hoje em dia são o WhatsApp para troca de mensagens entre duas pessoas ou em grupo, o Instagram, onde podemos postar ou publicar imagens e vídeos, os nossos navegadores de internet, onde podemos acessar sites, YouTube para assistir vídeos, Spotify, que é para ouvir músicas, playlists, artistas que conhecemos, o iFood, que é para compra e entrega de alimentos, e o Uber para deslocamento. Queria então recomendar para vocês 2 filmes super atuais sobre a história da computação e de processamento de dados. O primeiro deles é o filme que chama Jogo da Imitação, que é do propulsor do computador, que é o Alan Turing, que viveu na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. À esquerda temos ele operando o primeiro computador, que foi a sua criação, totalmente analógico. E o propósito desse computador, o primeiro computador, era de processar dados que tinham o objetivo de quebrar a criptografia da máquina Enigma. Essa máquina é a que está na imagem mais ao centro. Os alemães utilizavam essa máquina, que era bem parecida com uma máquina de escrever, porém ela tinha uma configuração de criptografia, onde permitia que eles trocassem mensagens e, mesmo que elas fossem interceptadas, elas não poderiam ser lidas, podendo manter essa comunicação entre várias frentes alemãs sem que pudessem saber o conteúdo dessas mensagens. Alan Turing se dedicou e construiu o primeiro computador para poder quebrar a criptografia e assim entender e descriptografar essas mensagens das forças armadas alemãs. É uma história super rica e super interessante de se ver. Outro filme super interessante e super atual é o Estrelas Além do Tempo, que conta histórias de 3 mulheres que foram propulsoras do processamento de dados, isso antes da existência do computador, também no período de guerra, ali em torno de 1940. Elas eram conhecidas como computadoras humanas, pois elas recebiam todos os cálculos dos engenheiros da NASA e elas computavam, elas processavam esses dados e cálculos manualmente. Por isso que elas eram conhecidas como computadoras humanas antes da chegada dos primeiros computadores em IBM, que foram ali em meados de 1959. Bom, pessoal, para que essa aula não fique muito extensa, vamos quebrá-la em 2 partes. Espero que tenham gostado desse conteúdo inicial sobre processamento de dados e nos vemos na próxima aula. Obrigado.